então a Bíblia em João capítulo 15. Hoje finalmente nós encerramos aquele assunto que já temos estendido, já fazem 5 domingos, se eu não me engano. 5 domingos, né? Sobre relacionamentos. Mas por que nós estendemos tanto? Porque relacionamento é um assunto tão complexo e complexado, que talvez seja o assunto talvez seja aquilo mais difícil, né, na vida cristã, são os relacionamentos. E pior que a nossa vida cristã, pior ou melhor, ela é composta de relacionamentos. Não tem como viver a vida cristã sem relacionarmos, né? Talvez alguém possa dizer assim, mas eu posso ser um cristão sozinho, comigo e Deus. Mas como a Bíblia diz, se eu não amar Deus que eu não vejo, aliás, se eu não amar o meu próximo que eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Então eu só posso amar a Deus se eu amar o meu próximo, não é verdade? Então, daí a gente conclui que é impossível viver a vida cristã sozinho. Até mesmo a presença de Deus, para ser requerida, precisa de 2 ou mais juntos. Seria fácil, talvez, viver uma vida cristã sozinho, isolado, uma vida de ermitão. Mas como que a gente aprendeu amor? Se alguém encontrasse um ermitão, aqueles caras das cavernas que nunca tiveram um relacionamento com a sociedade, nunca tiveram um relacionamento com algum grupo, nunca conheceram outras pessoas, como que seria a vida desse cara? Ele seria igual um animal, imagine. Seria um cara bem grotesco, não teria nada de amor, não teria nada de carinho, não teria nada de docilidade. Ele seria uma pessoa bem rude, bem bruta mesmo, comparado com animais. Porque ele não teve aquela oportunidade de se relacionar. Porque é nos relacionamentos que a gente vai nos afinando, a gente vai nos aprimorando, a gente vai nos lixando, né? A gente vai... Tem aquele ditado, estou pouco me lixando para você, né? Então, mas é nos relacionamentos que a gente vai se lixando, a gente vai cortando nossas arestas, vamos nos aparando, vamos ali nos aperfeiçoando cada vez mais, até se tornar um instrumento bem afinadinho, aparadinho, bem aperfeiçoadinho. Então, nós começamos a falar sobre relacionamentos interpessoais, uns com os outros. E hoje nós terminamos finalmente esse assunto. Estava até falando para o Jair, já pode mudar de assunto para o próximo domingo. Talvez já esteja até cansando os irmãos, talvez seja o motivo porque muitos não vieram. Estamos cansados, só relacionamentos. Mas hoje nós terminamos. E a partir de então, hoje nós terminamos falando sobre relacionamento com Deus. Nós falávamos nos domingos anteriores que na cruz do Calvário, Jesus, ele consertou os nossos relacionamentos com Deus e os nossos relacionamentos com os humanos, com as pessoas, né? Então a cruz aponta, as duas hastes da cruz apontam para 2 direções. A direção vertical, apontando para Deus, e a direção horizontal, apontando para os nossos relacionamentos interpessoais, relacionamentos humanos. Na cruz, Cristo uniu-nos a Deus e uniu-nos uns com os outros, né? João capítulo 15, eu ontem fiquei pensando, analisando, que texto da Bíblia melhor se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Pensei em muitos personagens da Bíblia. Poderíamos falar sobre Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Poderíamos falar de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Poderíamos falar de tantos outros. Mas eu queria um texto que falasse exatamente o nosso relacionamento com Deus. E eu encontrei em João capítulo 15 esse texto. Eu gostaria de, começando por mim, indo pelo Júnior, em seguida a Jennifer, a Bela, o Vinícius, o Jair. Cada um lesse um versículo. E nós vamos até o versículo de número 17.
que esse é um sério de texto que mais se aplica à nossa vida de relacionamento com Deus. Versículo 1 de João capítulo 15 diz-nos assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis juntos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com uma vara, e secará. E os que colhem e lançam ao fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vou mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho vós chamados amigos, porque tudo enquanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Até aí, muito bem. Queridos, Jesus ele é chamado mestre por excelência. Se a gente fosse falar da vida de Jesus só como homem, ele é Deus e é homem. Mas se nós fôssemos analisar a vida do Senhor Jesus só como humano, nós diríamos que realmente ele foi e é a pessoa mais inteligente do mundo. Nunca houve alguém como ele. Os ensinamentos de Jesus simplificaram toda aquela lei, aquela série de leis, mandamentos, cerimonialismos, ordenanças que nós tínhamos no Antigo Testamento. Quem é que conseguiria cumprir mais de 400 mandamentos, entender aqueles mandamentos? Precisaria de um bom manual de interpretação, se não houvesse alguém para explicar cada regra, cada procedimento, cada ordenança, cada mandamento, cada cerimonialismo. Que coisa complicada aquilo, né? Observar as datas, luas novas, as festas, os rituais, que era tudo criteriosamente ali elaborado. Como um bom mestre, falando só sobre o lado humano de Jesus, como um bom mestre, ele veio e simplificou tudo. O papel do mestre, do ensinador, é esse, é simplificar. Os melhores professores são aqueles que pegam uma matéria complicada, tipo, vamos falar de trigonometria da matemática, vamos falar de equação do segundo, do terceiro grau, vamos falar dessas coisas todas, né? E só que ele explica de uma forma tão atraente, interessante, simplificada, que, primeiro, nos dá mais gosto de aprender, e, em segundo, a gente sabe para que serve aquilo, no que vamos aplicar.
talvez na escola a matéria menos interessante seja a que o pessoal menos se interessa e que talvez mais detesta, a matemática, né? Ah, eu gosto. Poucos os que gostam. Quem que gosta de matemática? Olha, desde dois amantes da matemática. Eu Mas- prefiro a merenda. Essa é uma boa matéria, viu? Boa de estudar, boa de analisar, boa de degustar, né? Mas geralmente a matemática, por que ela não é bem quista pelas pessoas? Porque geralmente a maior parte dos professores que eu conheço de matemática, eles se preocupam tão somente em passar aquilo que lhes foi passado, transmitir, mas sem mostrar um propósito, um objetivo em tudo aquilo, não é mesmo? Então você pega aquelas equações dificílimas, aqueles problemas intrincados, e a primeira coisa que te vem na mente, em que eu vou usar isso na minha vida? Até coisas que eu aprendi na matemática, que nunca usei até hoje, e até hoje eu não sei para que foram ensinadas, para que servia. É isso, Dani? Meu professor sempre fala que em toda a nossa vida, em todos os trabalhos, a gente vai ter que sempre fazer cálculos. Toda a vida, né? Até o fim da vida. Então, mas se o professor não explicar isso, por quê? Ou para quê de cada coisa, se torna, primeiro de tudo, uma coisa pouco atraente. Segundo, se torna uma coisa enfadonha. Segundo, e aí, por último, se torna uma coisa detestável. Agora, eu perdendo meu tempo, 2, 3, 4, 5 anos da minha vida estudando isso, eu nunca vou usar. Agora, o mestre por excelência, o bom mestre, ele vai mostrar o propósito de tudo aquilo, os objetivos, e ele vai simplificar a coisa de uma tal maneira que a gente vai ter gosto, né? Então, se cada um dos problemas de matemática, cada uma das equações e daqueles desafios que a matemática traz, fosse explicado para que serve, a gente teria muito mais gosto pela coisa, né? Então Jesus, esse mestre por excelência, ele simplificou todos aqueles eram mais de 400 mandamentos, leis, ordenanças, cerimonialismos, ritualismos que a lei prescrevia. E quem conseguia cumprir tudo? Primeiro, se a pessoa não conseguisse cumprir por praticar uma coisa errada, ela deixava de cumprir por não conhecer ou não saber o que era para praticar. E primeiro tinha que saber. Tanto é que os meninos judeus, entre os 7 e os 14 anos, eles eram obrigados a guardar, decorar toda a Torá. Os 5 livros do Pentateuco, eles tinham que saber, ali, olha, praticamente decor. Eles tinham que conhecer cada um dos mandamentos, se eles quisessem se tornar um rabino mais tarde, um mestre da lei. Agora imagine, se para eles já era difícil guardar, memorizar, saber todos os mandamentos, imagine para a pessoa comum. Então Jesus, ele na simplicidade dele, chegou e resumiu aqueles mais de 400 mandamentos em 2. Ele disse, se vocês quiserem viver bem, se vocês quiserem ter bons frutos na vida, obedeçam somente esses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, simplificou tudo. É só isso, é só isso. É por isso que Jesus, ele é comumente chamado como a chave hermenêutica de toda a Escritura. O que quer dizer a chave hermenêutica de toda a Escritura? Chave é o que abre. Hermenêutica é a ciência da interpretação de um texto. A hermenêutica é usada para interpretar textos. Por exemplo, o advogado que estuda as leis, o juiz que estuda as leis, ele tem que saber, conhecer hermenêutica, que é a ciência de interpretar um texto. Então, a hermenêutica vai levar em conta o sentido gramatical do texto, o sentido histórico, o sentido geográfico, a contextualização daquele texto trazida para a atualidade, para a região, para a localidade, para a circunstância. Entendeu? Resumindo em poucas palavras, hermenêutica é saber
entender um texto. Jesus é a chave para a gente entender e praticar as Escrituras. Porque além dele ensinar simplificadamente, além dele ensinar de uma forma muito bem prática, ele vivenciou isto. Como um bom mestre, o mestre por excelência, ele simplificou os mandamentos, trouxe a coisa bem prática e mostrou na vida dele. Então ele falou, olha, façam exatamente, através das suas atitudes, ele estava dizendo, façam exatamente como eu, e vocês terão cumpridos todos os mandamentos. Como um bom mestre, mestre por excelência, ele encarnou todos os mandamentos pelos quais nós devemos viver. E ele dando a suma, então, de todos os mandamentos, ele diz, olha, amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vocês mesmos. Jesus, ele gostava muito de ensinar através de parábolas. O que são parábolas? São fatos do cotidiano, histórias reais ou fictícias. Histórias que aconteceram mesmo ou que foram elaboradas para exemplificar, ensinar de uma forma prática verdades das Escrituras. Então, para ensinar, mostrar de uma forma bem prática a questão do nosso relacionamento com Deus, ele trouxe a figura, a parábola de uma videira. Alguém já viu uma videira, um pé de uva? Eu não sei o que é videira, não. Você não sabe? É um pé de uva. É o quê? Pé de uva. Ah, É a planta da qual nasce a uva, né? Uma videira. Está vendo como é bom a escola dominicana? Que às vezes uma pregação, o pregador está lá falando, Jesus é a videira, nós somos os ramos da videira. Só que como ela, muitos irmãos talvez não sabem o que é videira, né? E numa escola bíblica dominical a gente tem essa oportunidade de perguntar, interromper, dizer, mas o que é isso aí? A videira. A videira é o pé de uva, né? Eu já vi um pé de uva, vários pés de uvas, já plantei um pé de uva, que não vingou. É interessante, né? O pé de uva tem uns segredos que Jesus relata muito bem nessa parábola. Quando ele fala da poda da videira, quando ele fala dos ramos. Em outros textos também, a Bíblia traz muita coisa sobre a videira. A videira é uma coisa interessante, dá um estudo assim bem completo. Primeiro, Jesus ele falou que ele é a videira, o Pai é o lavrador e nós somos as varas dessa videira. Isso mostra que para a nossa vida produzir frutos só ligados em Jesus. E relacionamento pessoais são frutos. Abra em Gálatas 5:22, por favor. Vocês vão ver, toda a questão dos relacionamentos está ligada a frutos, ou fruto do Espírito. E sem o fruto do Espírito é impossível nos relacionarmos uns com os outros. Gálatas 5:22. O que diz? Se alguém tiver uma linguagem de hoje, melhor ainda. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Olha só, tudo isso aqui é o que nós precisamos para nos relacionarmos bem. É ou não é? E num daqueles estudos sobre relacionamento foi falado uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que eu não tinha pensado nisso. Foi o Jairus que falou. Ele disse assim, olha, nós estávamos falando sobre os defeitos e as qualidades de cada temperamento. Aí o Jairus frisou muito bem, muita propriedade mesmo.
E nós poderíamos dizer que aqueles defeitos, aquelas coisas todas de cada temperamento, os defeitos, falando os defeitos, não era defeito que a gente tinha colocado ali no último quadro, tinha os pontos negativos, vamos dizer assim, de cada temperamento, refere-se ao nosso tempo de vida, onde nós não tínhamos a Jesus, não tínhamos o Espírito Santo, ou não estávamos ligados à videira. E agora todas aquelas virtudes, aqueles pontos positivos, provém da nossa vida com Deus agora, ligados em Deus. Eu achei muito interessante, porque quando a gente analisa os temperamentos, a gente vê aquelas virtudes de uma forma assim tão grotesca, né? Aquelas virtudes de uma forma assim tão pesada, e nós ficamos pensando, meu pai, mas uma pessoa colérica, ou fleumática, ou sanguínea, ou melancólica, é tudo isso. Por exemplo, melancólico é autocentralizado, desconfiado, melindroso, vingativo, mal-humorado, crítico, não social, pessimista. Uma pessoa com Cristo, vamos dizer, ela tem, às vezes, um dia, ou algumas horas, ou alguns minutos, com essa característica, mas ela não é sempre assim. Por quê? O fruto do Espírito está na vida dela, e estando na vida dela, produz todas essas coisas. Eu gosto tanto da linguagem de hoje, falando sobre amor, alegria. Olha a diferença de você ler uma linguagem mais clássica dos anos 50, que foi traduzida como a linguagem corrigida e atualizada, né? Corrigida e atualizada lá pelos anos 50. E diz assim, ó, caridade, gozo, paz já está traduzido, longanimidade, benignidade. Todas essas palavras são traduzidas como amor, alegria, paciência. Longanimidade está traduzido melhor como paciência. Benignidade como delicadeza. Então, daí não precisa explicar mais nada, né? O que é benignidade? Uma pessoa delicada, delicadeza, né? Isso é uma pessoa benigna, né? Delicada. Ainda bem que a câmera não focalizou, né? Essa falha, esse ponto negativo da personalidade. Não, mas nesse momento do chute manifestou-se o ponto negativo da delicadeza. Da indelicadeza. Ô, pastor, mas também a palavra também fala, né? Irai-vos, mas não pequei. Né? Então ele também tem pela sua insinuação, mas não pecou porque não acertou o chute em você. A perna dele não era do Aleph. Senão você estaria levando pontapé bem na boca. Não, porque por mais que digamos assim, nós recebemos, né, esse Espírito Santo, esse frutos, né, do Espírito Santo, nós ainda somos humanos, né? Então, por exemplo, esses pontos negativos, vamos dizer assim, ainda pode ser que ainda há uma ponta, mas não é uma coisa que sobressai, né, sobre nós, né? Nós devemos, após essa conversão, essa aceitação, devemos deixar que esses frutos do Espírito sobressaiam mais do que esses pontos negativos, né? E até mesmo olhando, por exemplo, a uma pessoa, né, a uma atitude ali momentânea da pessoa, não devemos julgar aquela pessoa por aquele momento. Né? Momentos, quem não tem os seus momentos, né? Porque, olha, o ideal seria nós estarmos sempre, nós só conseguimos produzir essas virtudes pela chave do versículo 16, andando em espírito. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Aí vem falar quais são essas concupiscências, ou essas inclinações.
Ou podemos traduzir concupiscência como desejos maus. Quais são essas concupiscências ou desejos maus ou obras más da carne? Prostituição ou uso errado do corpo, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, essas pelejas que acontecem entre porfias, essas disputas, essas coisas todas, contendas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e por aí afora. O ideal seríamos andar o tempo todo em espírito e termos essas virtudes 100% do nosso caráter e as falhas 0%. Mas quem consegue? Então eu digo, se você conseguir andar 70% no fruto do Espírito e deixar 20 ou 30% só para a carne, já está bom demais. Viu? Você está já num bom caminho para o aperfeiçoamento. Ou seja, a maior parte do seu dia, se a maior parte da sua vida você andar realmente nesse fruto do Espírito, já está bom demais. Deixa os 30% para quando você estiver dormindo. Descontar em sonho, né? Descontar nos pesadelos, a sua raiva, a ira, né? Como o Jailson, naquele sonho, ele arrebentou todinho um cara que trabalhava com ele, né? Só no sonho, dormindo, no subconsciente. E mesmo assim eu não sei por que eu sonhei isso, porque o rapaz é uma pessoa muito boa, né, e não tinha motivo para tal. Né, então... Talvez Freud explique. Não sei. Talvez ele explique. Bom, então vamos lá. Jesus, ele citou o exemplo da videira para dizer o seguinte: olha, para que a gente possa produzir... vamos pegar o exemplo de uma videira, né? A videira é assim, ela tem os galhos, o tronco bem feio, retorcido, cheio de falhas, nós. É um dos troncos mais feios de árvore, de planta que existe. E detalhe, não serve para nenhuma obra de marcenaria, talvez nunca viu uma decoração com galhos de videira, não tem muita serventia. Mas este tronco, esses galhos feios, produzem ramos tão lindos, com aquelas folhas, né, bem desenhadinhas, produzem ramos tão lindos e cachos de uva ainda mais lindos, né? É uma das frutas que eu acho mais linda, é um cacho de uva. E ninguém imagina que é produzido por aquele tronco e aqueles galhos tão feios e retorcidos. E o sofrimento da videira para produzir aqueles cachos de uva lindo. Uma videira, ela é plantada, começa a dar broto da folha, depois ela seca, cai as folhas, cai o broto, parece que morreu. Talvez seja por isso que não vingou o meu pé de uva, porque chega um tempo que parece que ele está morto. Depois que começa a sair as folhas, ele seca, cai as folhas, parece que fica um galho inútil, retorcido. Mas daí um tempo volta a brotar de novo, volta a nascer folhas, brotos, ramos, cai de novo, depois nasce de novo. É um processo penoso da videira. E depois que ela já está grande, já está toda assim enramada, aí vem o processo da poda. Para que ela produza bons frutos, mesmo se estiver produzindo e para que produza mais, é preciso cortar toda ela, deixar ela depenadinha. Depois que teve todo aquele trabalho para enramar, para ficar aquela coisa bonita, tem que vir então com o facão, a tesoura aí, cortar tudo, deixar depenadinho, deixar peladinho. Para depois crescer, aí ela vai crescer com mais vigor, com mais força. Se estava produzindo uva, vai dar ainda uvas mais grandes, vai dar ainda cachos maiores. Esse é o processo da videira. Exemplifica também o sofrimento de Deus, o sofrimento do Senhor Jesus, para nos gerar como ramos nele.
Foi preciso Deus enviar o seu Filho Jesus a esse mundo, foi preciso Ele sofrer tudo que Ele sofreu, para que pudesse ser produzido esses ramos que somos nós. E todo esse sofrimento também para que os ramos que somos nós pudessem produzir os frutos. E esses frutos é tudo aquilo que o Espírito Santo habitando em nós pode produzir. Tudo que o Espírito Santo habitando na tua vida puder produzir, são os frutos. E um desses frutos é o fruto do Espírito, que é esse que nós acabamos de ler aqui nas Escrituras, composto de 9 gomos. O fruto do Espírito é um só que como uma mexerica, uma tangerina, ele é composto de, ou como diz lá no sul, no Rio Grande do Sul, a tangerina, a mexerica, que a gente chama aqui, é chamada de bergamota. Então, para que esse fruto do Espírito é comparado a uma mexerica, uma tangerina, uma bergamota, de 9 gomos. E esses 9 gomos são exatamente essas 9 qualidades, ou essas 9 características que nós acabamos de mencionar. Ok? E essas 9 características, ou 9 gomos, ou 9 qualidades, são a base, a essência, a condição sine qua non, ou essencial para a gente nos relacionarmos. Sem essas qualidades nós não conseguimos nos relacionar. E elas só são produzidas se nós estivermos como ramos, galhos, varas, ligadas à videira, que é Jesus. Se nós fôssemos perguntar para um lindo cacho de uvas, como é que você produz uvas tão bonitas, tão gostosas, tão saborosas, tão suculentas, tão belas? Ah, é porque eu estou ligado à videira. Se me cortarem da videira, não vou produzir. E como é que funciona esse processo? Da raiz da videira, vai circulando, vai subindo pelo tronco, pelo caule, indo pelos galhos, uma seiva. A seiva é produzida na raiz e vai se espalhando pelo tronco, pelos galhos, pelos ramos, até produzir a uva. Então a uva é produzida por uma seiva que emana da raiz da videira, que espalha-se pelo seu tronco, pelos seus galhos, pelos seus ramos, até produzir a uva. Sem essa seiva, não é possível que haja produção de uvas. E se cortar a vara, corta então o fluxo da seiva que passa pelos ramos, galhos, tronco, como se fossem veias, circulando as veias que circulam pelo nosso corpo. Então, por isso que para produzir esses frutos, precisa estar ligado. O ramo, o galho, precisa estar ligado ao tronco. E assim, produzir todas essas coisas boas. Essa seiva que brota da raiz, vai pelo tronco, espalha pelos galhos, ramos, é comparado ao Espírito Santo na nossa vida. Nós só recebemos do Espírito Santo, que é o que produz esses frutos, ou esse fruto, através do Senhor Jesus. Só podemos produzir esses frutos através do Espírito Santo, que é dado por Jesus a nós. Correto? E assim nós vamos conseguir nos relacionar. Estando ligado em Jesus, acontece o quê? Gálatas 2:20. Já não sou eu mais quem vivo, mas a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ok? O que é seiva? É a terra? Seiva seria aquele líquidozinho, aquela essência, aquilo que seiva. Líquido
essência, fluido, seiva. É como se fosse Como se fosse o sangue pra gente, né, pastor? Isso. É que a planta Um tem... óleozinho que a planta produz. Quando você corta um galho de alguma planta, não sai um líquidozinho? Aquilo é a seiva. Tem até um perfume que é chamado seiva de alfazema, né? É o líquido que tem dentro da planta. É aquele líquido que toda planta tem, que você quebra a planta e sai aquela aguinha, ou aquele óleozinho, aquilo é uma seiva, né? Eu trabalho com o pessoal lá da Bahia e eles estavam falando que até essa frutinha da cuca, né, por dentro ela tem tipo uma carnezinha, né, dentro da frutinha. E eu estava falando para eles, olha, na minha época de criança eu comi muito dessa frutinha. Eu quebrava a casquinha e pegava aquele miolinho e comia, né? E ele falou assim, ó, na Bahia a gente pega isso aí, quebra também e a gente faz óleo. Né? Então, digamos assim, é tipo uma seiva, né, também que sai dali e é do fruto. Dali gera uma árvore. Então, quer dizer, até da semente, né, sai uma seiva também, né, que sai esse óleo. Todas as Né? plantas. E é interessante porque eu não sabia que dali sairia, né, um óleo. Né? A gente ouve falar óleo de soja, óleo de mamona, óleo de amêndoa, óleo de amendoim, né? Mas dessa plantinha, desse fruto que, digamos assim, muitas vezes a gente não dá a mínima, a gente só vê jogado pelo chão aí de qualquer jeito. Lá na Bahia o pessoal usa, né, esse óleo, né, também que é da cuca. Né, A seiva seria o sangue da planta, né, aquele que corre, né, que gera vida nela. Por isso que uma planta que seca, ela perde, uma planta morre quando ela seca, ou seja, a seiva já não está correndo dentro dela. É como se fosse a gente, mas a gente tem sangue na vida. Isso, exatamente. Então, um exemplo disso também é a borracha, né, não sai da seringueira? É a seiva, né, da seringueira. É a borracha, né, que a gente usa aí para um monte de coisa, né? A borracha é feita da seiva da seringueira. A seiva da seringueira se torna borracha, assim como o sangue do boi se torna chouriço. Boa comparação, né? Tem o eucalipto também, que tem uma seiva muito agradável, o cheiro dela, né? O óleo de eucalipto também, né? É difícil você não sentir aquele cheiro e não falar eucalipto. Todos os perfumes que se usa por aí são extraídos de seivas de alguma planta, de alguma flor. Rosas, né, pastor? E daí eles fazem as combinações, misturam uma seiva de uma planta para a seiva de outra, vai surgindo vários aromas. Esses perfumes que a gente gosta tanto de usar, né? Isso é tudo extraído da natureza, da seiva, das plantas, flores e frutos que há na natureza. Os cientistas os primeiros cientistas que descobriram essa arte são chamados alquimistas, né? Que mexiam com essa química toda da natureza, produziram, então, descobriram as primeiras essências. Daí, então, foram sendo feitas, descobertas outras essências, e hoje há tanta variedade de perfume, né? É daí que vem. Então, olha a importância de um galho, um ramo, estar ligado ao tronco principal da planta. E Jesus é essa planta principal, essa videira. Nós, os galhos, ramos, as varas, ligados a Ele. Estando ligados a Ele, vamos produzir os frutos, e através desses frutos, vamos poder ter um bom relacionamento com as pessoas e também com Deus. Impossível relacionarmos bem sem esse fruto. E para termos esse fruto em nós, precisamos conhecer a Deus. Oséias 6,3
Só vou ler para vocês, não precisa nem abrir, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como a alva será a sua saída, e ele se revelará a nós como a chuva seródia que rega toda a terra. Salmo 116: o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Buscar a Deus é se esforçar em andar nele, em andar no Espírito, em estar em comunhão com Ele, em fortalecer o Espírito e enfraquecer a carne, porque a nossa vida é uma luta constante do Espírito contra a carne, e só vence aquele que estiver mais forte. Como que eu fortaleço o meu Espírito? Alimentando ele. Como eu fortaleço a minha carne? Alimentando ela. Não tem como. Se a gente se alimentar a nossa carne só com coisas que não prestam, vamos ter uma carne forte, um espírito fraco. Se a gente alimentar a nossa vida de coisas boas, palavra, Bíblia, estudo, oração, louvor, comunhão, isso tudo aquilo, meu espírito vai estar forte, a carne enfraquecida. Só posso vencer essa luta alimentando ou um ou outro, ou a carne ou o espírito. Só posso vencer essa luta contra a carne alimentando o meu espírito. Então, Jeremias 17, 8, 9 em diante diz assim: bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes d'água, que dá o seu fruto, olha o fruto aí, na ocasião própria. Não receia quando vem o calor, nem a sua folha deixa de ficar verde no ano da sequidão. Bendito é o varão, cuja esperança e confiança está no Senhor. Então, quando a gente conhece e prossegue em conhecer a Deus, como diz Oséias 6,3, Ele se revela a nós, como o dia que clareia, vai clareando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Ele vem sobre nós como uma chuva, aquela chuva tardia, que vem de uma forma assim bem torrencial sobre as nossas vidas, traz aquele frescor, ele vem sobre nós. Aí confirma o que diz o Salmo 116, o segredo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que se esforçam em conhecê-lo. E aí, através do conhecimento de Deus, nós ganhamos a confiança. Ficamos confiantes, como a árvore plantada junto às correntes da água. Em João 15 nós somos comparados com varas ou ramos da videira. Em Jeremias 17 somos comparados com uma árvore plantada junto às correntes d'água. As correntes d'água são o Senhor Jesus. Nossa árvore a árvore que somos nós plantados junto com o Senhor Jesus, vamos extrair dele força, vitamina, porque toda planta precisa de água. Quanto mais água, mais verde ela se torna, mais robusta ela se torna, mais vigorosa, mais frutífera, mais florida. E aí, olha, vamos ser como aquele varão que confia no Senhor, mesmo em tempo de sequidão, mesmo em tempo que as coisas não estão boas, as circunstâncias são difíceis, ele não receia, não resseca, não deixa de ficar verde, não deixa de produzir o seu fruto. Então, por isso que é bom, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus traz confiança. O conhecimento de Deus traz-nos a fé. A fé vem por conhecermos as Escrituras, conhecermos a Deus, conhecer o poder que nelas há. Quanto mais nós conhecemos, mais vamos ter fé. E por último, vamos produzir muito, muito fruto. Conhecimento de Deus traz fé, traz confiança, traz os frutos. E através dos frutos, vamos poder nos relacionarmos bem, né? Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Ele conheceu a Deus, conheceu tão de perto a Deus, que ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que ele sabia que mesmo o seu filho estando morto, sacrificado a Deus, Deus poderia fazê-lo reviver. Ele conheceu pertinho a Deus. E é esse conhecimento que Deus quer que nós tenhamos dele. Esse conhecimento que traz confiança, esse conhecimento que produz em nós todo esse fruto do Espírito. E essa verdade também está revelada no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que medita dia e noite na lei do Senhor, na Escritura, na Palavra.
ele será também como a árvore plantada junto às águas. Diferente daquele outro que prefere só andar no meio da roda dos escarnecedores, das pessoas que não trazem edificação. Esse varão que anda conforme a lei do Senhor, medita nela dia e noite, também irá produzir os seus frutos. Josué 1:8-9 diz também para meditarmos nas Escrituras, fazermos o que ela manda, para que nós possamos sempre ter bom ânimo, estar sempre como aquela árvore verde, vigorosa e produzindo os seus frutos. Amém? Com isso eu creio que a gente encerra esse assunto. E acima de tudo ficou que, para termos bons relacionamentos uns com os outros, precisamos conhecer as pessoas, entender as pessoas, saber o lado de cada um, saber entender o ser humano é essencial para termos bom relacionamento. Daí vem, através do conhecimento das pessoas, vem o respeito, vem a compreensão, vem o amor, vem a paciência, vem tudo aquilo que a gente precisa para ter um bom relacionamento. E para conhecer a Deus, e para se relacionar bem com Deus, também precisamos conhecê-lo. Então, conhecimento. Conhecer as pessoas e conhecer bem a Deus, para ter esses bons relacionamentos com Deus e com as pessoas. Por exemplo, a gente tem que conhecer a Deus como pai e amigo. Aqui em João 15 ele fala, eu já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos, porque o servo não sabe as coisas pessoais íntimas do seu Senhor. O seu Senhor só dá ordem para ele, faça isso. Não pergunte por quê, não questione, faça isso. Agora para o amigo não. Olha, você vai fazer isso porque eu pretendo com isso fazer aquilo outro. Você vai fazer isso porque eu tenho um objetivo nisso, com a tua vida, comigo. Não. Ele explica, o amigo explica, olha, eu quero que você faça isso, por isso, porque o Senhor já manda, faça isso, não questione. Entendeu? Jesus então, ele nos chama de amigos. O mosquitinho está querendo aprender também, né? A vespinha ele está. Ele está querendo entender bem o ser humano para poder se relacionar bem com o ser humano. Não tem jeito. Aí, ó. Ele acabou de conhecer o que é o ser humano. O ser humano é um perigo para ele. Ó, esse ainda tá... Porque ali ele pegou um ser humano colérico, aqui ele pegou um ser humano, esse pegou um ser humano fleumático. Pegou um que falou assim, olha... Tive paciência que eu vou deixar você viver. Deixa os bichinhos. Então, o conhecimento é essencial para a produção, para esse relacionamento, tanto humano como com Deus. Conhecer a Deus. Amém? Jesus então falou, já não vos chamarei servos, mas vos chamarei amigos. Então, olha, eu conheço muita gente que, por não ter um bom relacionamento com seu pai, tem dificuldade de entender a Deus como pai. Porque nunca teve um bom relacionamento com o pai. Então, se o pai foi aquela pessoa sempre carrasca, aquela pessoa não amiga, aquela pessoa grosseira, aquela pessoa má com ele, ele tem a tendência de não entender Deus. Geralmente ele vai se tornar um legalista, aquela pessoa que pensa sempre em Deus como aquele que está puxando a espada direto. Pensa sempre em Deus como juízo. Pensa sempre em Deus como fogo consumidor. Pensa sempre em Deus como aquele que destrói. Quando, na verdade, um pai é bem diferente disso. Conheço pessoas neuróticas, pessoas... Aqui mesmo, na nossa cidade, tem um camarada que ficou neurótico. Ele anda sempre com uma bolsinha pendurada, tiracolo, a Bíblia,
ele entra no pronto-socorro, entra nos ônibus, passa aqui na rua, Eu já vi no mercado também. Já vi no mercado também. e ele sempre apontando para as pessoas: Deus não gosta disso, Deus não gosta que você corte o cabelo, Deus não gosta que você use essa roupa, Eu já vi. Deus vai te matar. Sempre Ele entra, devem gravar. ele entra no pronto-socorro e já vai logo detonando. Você está aqui doente por causa disso, você está aqui doente por causa daquilo, você é pecador, vocês têm que se arrepender. Mostra Deus como um carrasco. Para mim mesmo, quantas vezes ele passa aí na frente profetizando: Deus vai destruir, Deus vai fazer isso, a espada de Deus vai descer. Fala só se for o seu Deus, porque o meu Deus não é assim não. Meu Deus me ama. Né? Né, Jennifer? Você está pensando que você vai para o céu com a camisa do Corinthians? Uma vez falou isso para a Jennifer. Falou mesmo, uma vez ele falou. E vocês que estão ensinando isso para ela, estão pensando também que vão levar ela para o céu. É porque não era a camisa do Santos. Eu não virei santista. Eu falei, E eu ele falando do Corinthians. eu pensei, foi a Sandra que estava lá embaixo. Porque se tivesse eu, falar, é mesmo. Se fosse a do Santos, ela iria. Eu ia falar isso para ele. Eu virei santista. Virou santista? Mas- Virei. Que bom. Ah, depois daquele. Foi bom, depois daquele. Se converteu, né, pastor? Se converteu. Chegou uma amiga da minha mãe lá na minha casa, né? Meu avô começou a zoar com ela por causa que o Corinthians perdeu. Nossa, gente, obrigada, tá? É pra isso. Agora descontraí. Gente, ria. Ai. É interessante. Então, ó, tá vendo? O episódio foi bom. Depois daquilo ela falou: bom, já que eu não vou pro céu com a camisa do Corinthians, então agora eu vou vestir a camisa do Santos. Que bom, gente. Pelo menos Santos é Santos, né? Tem alguma coisa a ver com os Santos. Bom, gente, mas eu citei esse exemplo só para mostrar. Esse camarada, ele era legalzinho, chegou até a frequentar as aulas do seminário do Instituto Bíblico que eu dava quando a plenitude era lá em Sansumon. Era um cara calminho, quietinho, delicado, manso. De repente, não sei o que deu na cabeça dele, ele se tornou isso. A gente chama ele do profeta. Olha o profeta, né? Eu até procuro fugir quando ele vem. Porque ele é escandaloso, ele grita no meio da rua: Jeová está furioso com vocês, Jeová vai descer a espada, Jeová vai destruir. Poxa, Também que eu nunca vi isso. um Deus desse, quando vocês verem passando um doidinho assim na rua, é ele, viu? Nossa, conta o que ele Teve fala. uma vez que eu estava no CRIO, ele entrou no CRIO. Aí eu saí do CRIO, aí fui pro Forte Itapema, ele entrou no Forte Itapema. Estava te perseguindo, queria descer, descer a espada sobre você. Não, sobre mim não, pastor. Queria descer. Aí eu fui no Extra, ele chegou lá no Extra. Falei, caramba, o cidadão tá me perseguindo, eu acho, porque... Né, mas eu não ligo para essas situações, eu só acho que a pessoa tá escandalizando, né, a imagem não só dos cristãos, né, mas também daqueles que têm compromisso, né, mas também com as coisas de Deus, né, que Deus é justiça, nós sabemos disso, mas Deus é amor, né, Ele olha para a gente, né, com um olhar de pai, com aquele olhar de carinho, né, não com aquele ar de eu vou cortar você, eu vou decepar você, você vai sair fora, você vai para o inferno. Não, gente, jamais. Por mais que muitas vezes o filho esteja errado, nas mais variadas situações, o pai sempre procura dar o melhor conselho. Foi como eu falei para vocês, né? O conselho do pai ou da mãe é porque muitas vezes a gente já passou por aquela situação, a gente viu pessoas naquelas situações, então não é aquele olhar de você não vai fazer isso e quando ele acabou. Não, é porque muitas vezes, gente, eu agora que sou pai, a gente e já vivenciei muita coisa,
né? Então a gente passa, a gente vê várias situações e muitas vezes a gente vê o filho, um amigo indo pelo mesmo caminho e a gente já sabe qual é o final dessa história, né? Então é muito difícil, né, você ser um pai, você explicar ali para o filho aquelas mais variadas situações, mas muitas vezes a pessoa não sabe como se expressar e muitas vezes é bruto, num não, né? Nesse não. Muitas vezes o não, gente, não é uma coisa tão ruim assim, é uma coisa boa, te livra de tanta coisa que você não sabe, né? Então, um não muitas vezes de um pastor, um não de um pai, um não de um líder, um não de, sei lá, até mesmo um amigo, né? Ah, não vou. Ah, você não vai? Então tá bom. Né? Você não sabe o que gera esse não. Muitas vezes é bênção, tá? Isso explica que Deus não proíbe alguma coisa para nós ou nos priva de algo simplesmente para nos prejudicar, simplesmente para nos tirar o prazer. Quando Ele nos priva ou proíbe de alguma coisa, é para a nossa preservação, é para o nosso próprio bem, para que nós não venhamos colher consequências daquilo. Mas a gente pensa, pô, Deus chato é esse, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, é proibido isso, é proibido aquilo. Mas nada é proibido, nada não pode. Todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Então quando Ele fala, não façais isso, não façais aquilo, não seja assim, não seja isso, não é simplesmente para nos tolir, para nos podar, tirar o nosso prazer. É sim para nos preservar, para deixar a nossa vida com mais qualidade, né? Para deixar a nossa vida melhor. É isso que Ele quer. E para terminar, falando sobre Deus como amor, como um Pai amoroso, compreensivo, perdoador, a frase mais bonita que eu li e compartilhei no Face essa semana. De todas as vezes que eu falei, Deus nunca me abandonou. Em todas as vezes que eu falei, Ele nunca me abandonou, né? E nunca vai te abandonar também. Amém? Amém. Deus, obrigado, porque podemos conhecer a Ti como um Pai amoroso, Pai dedicado, um amigo fiel, um amigo sempre perto, um amigo sempre pronto. Ajuda aqueles que nunca tiveram um bom relacionamento com seu Pai a conhecer a Ti, e mesmo que nunca teve um bom relacionamento com seu Pai terreno, saber que pode ter um bom relacionamento contigo, Pai. Ajuda aquele que nunca teve um amigo mesmo de verdade a Te ver como amigo. Amém. Conhecer a Ti e descobrir o que é uma verdadeira amizade, Senhor Jesus. Ajuda todos aqueles que estão vivendo um relacionamento de servo contigo a ter um relacionamento de amigo. Ajuda todos aqueles que têm uma visão distorcida de Ti, Jesus, de Ti, ó Pai, como a visão daquele carrasco com a espada na mão, destruidor ou vingativo. Ajuda a Te ver como um amigo, um Pai amoroso, alguém que está sempre amando, cuidando, compreendendo, e em todas as vezes que falhamos, nunca nos abandonamos, nunca nos abandonando, Pai. Muito obrigado por essa palavra, essa meditação e esse estudo, todos esses domingos que temos passado aqui falando sobre relacionamentos, e que dessas meditações, essas palavras, esses estudos, fique na mente, no coração de cada um, plantar essa semente, para que possa gerar frutos, para sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, para a próxima semana o Jailson já vai depois falar qual é o novo assunto.